Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Do livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6, vai dizer assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Veja bem que Jesus ele se encontrava próximo a um lago. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E ali ele pregava para uma multidão, e a multidão o apertava. Então Jesus, chegando ali próximo desse lago, ali estavam dois barcos, um barco sendo de Simão e o outro barco, glória a Deus, aleluia, ó Pai, era de João e Tiago. Então Jesus ali pregando para a multidão, aproximou-se em um dos barcos e subiu em um dos barcos, a qual o barco era de Pedro, Simão, conhecido como Pedro. Então Jesus pediu que Simão o afastasse um pouco, e ali Jesus pregava em cima do barco para a multidão. Então Jesus ali, finalizando a sua pregação, Jesus pediu a Simão que fosse à parte mais alta do mar e lançasse a rede. Veja bem, glória a Deus, aleluia, Senhor. Simão, ele tinha ficado a noite toda pescando. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E não pescou nada. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Simão, um homem experiente em pescar, sabendo o horário bom de pescar, sabendo ali um local bom de pescar, e foi pescar a noite toda e não conseguiu nada. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então Jesus pediu-lhe a Simão para ir à parte mais alta do mar e lançasse a rede lá. Então Simão, explicando tudo para Jesus, que teve a noite toda pescando e não pescou nada. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas porque ele pediu a ele que fizesse, ele foi até a parte mais alta do mar. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E chegando lá, na parte mais alta do mar, Simão se surpreendeu. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Porque ele lançando a rede e puxando a rede de novo, a rede ele não aguentou puxar, porque a quantidade de peixes que estava dentro da rede era muita. Então ali Simão foi surpreendido. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então Simão teve que chamar o outro barco, João e Tiago teve que ir lá ajudar ele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Porque a quantidade de peixe era muita. Santo, santo Senhor. Veja bem que Simão ouviu a voz de Jesus, ouviu a direção de Jesus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Talvez Simão tenha até ficado ali próximo desse lugar alto, ou em qualquer lugar, a noite toda pescando,
e não obteve resultado. Mas pelo que Jesus direcionou ele a este local, ele foi surpreendido por tamanha quantidade de peixe que estava na rede. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo é o Senhor. Quando seguimos a direção de Jesus, a gente é surpreendido. Quando ouvimos a voz de Jesus e botamos em prática, quando seguimos a direção de Jesus em nossas vidas, nós somos surpreendidos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha tentado com a força do seu braço. Talvez você tenha procurado várias maneiras. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Várias soluções. Talvez você tenha tentado de várias formas e não tem dado certo para você. E você não tem dado ouvido à voz do Senhor. Você tem seguido o desejo do seu coração. Você tem seguido a força do seu braço. E as coisas não têm dado certo para você. Simão, por mais que ele, glória a Deus, aleluia, ó Pai, tentou a noite toda com a força do braço dele, não obteve resultado. Quando Jesus deu uma direção para ele, por mais que ele ficou a noite toda pescando, ele ouviu e seguiu a direção de Jesus. Então Simão, indo lá na parte mais alta do mar, ali ele foi surpreendido, porque a direção que Jesus dá para a nossa vida é muito melhor do que a nossa. Porque a direção que Deus tem para a nossa vida é melhor do que a nossa vontade, do que o desejo do nosso coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para a sua vida são coisas grandes. Siga a voz do Senhor. Siga a direção do Senhor para a sua vida. Peça a Ele direção em tudo em que você for fazer. Peça a direção a Deus. Jejue, ore. Peça a Deus para te mostrar na palavra. Peça a Deus direção na sua vida. Peça a Deus para te direcionar. Porque a direção que Deus te dá é muito maior, é muito melhor, é muito maior o que Deus tem para a sua vida, e a direção que Jesus tem para a sua vida é muito melhor. Glória a Deus, aleluia, teu Pai. Não siga o desejo do seu coração, porque quando a gente decidimos, Santo, Santo Senhor, seguir o desejo do nosso coração, ir com a força do nosso braço, tentar do nosso jeito, nós se frustramos. Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Talvez o caminho que você está querendo andar, talvez a vontade do seu coração, talvez aquilo que você queira, glória a Deus, aleluia, Pai, talvez aquilo que você tenha insistido para você, não é o que Deus quer para a sua vida. Santo, Santo Senhor. E o que o Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina.
O que Deus tem para a sua vida é o que jamais os teus olhos viram, é o que jamais subiu ao coração do homem, é o que jamais os teus ouvidos ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então confia no Senhor, siga a direção de Jesus na sua vida, siga a direção de Deus, siga o caminho de Jesus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.